O que são traumas biográficos? Trauma biográfico é aquele que nós temos informação de quando isso ocorreu. Por exemplo, quando a minha mãe me conta uma história do nosso parto, né? Quando a gente estava ali para nascer, bem-vinda, Maísa, Natália, sejam todas bem-vindas, vão dizendo boa noite, ver se vocês estão me ouvindo bem. Então, só voltando um pouquinho, o trauma biográfico é aquele que nós temos conhecimento, que nós temos informação de quando isso ocorreu. Por exemplo, quando eu era criança, ou quando no nascimento, né? Minha mãe diz ali que foi um parto difícil e que isso gerou muita dor e sofrimento. Então, eu posso ter um trauma já ali desde o início do meu nascimento. Então, esse trauma ele é biográfico porque eu tenho informações. Embora eu não me recorde, eu tenho informações sobre quando ocorreu esse acontecido. Agora, quando que é um trauma sistêmico? É quando eu não consigo identificar de onde isso veio. Eu não consigo ter a informação. Por que de repente eu tenho sintomas aí de tristeza, de angústia, e eu faço uma análise da minha vida e começo a voltar lá para a minha infância e eu não identifico alguma situação que de repente pode causar aí um trauma, um bloqueio na minha vida. O que geralmente acontece, né, eu vou trazer aqui sempre alguns exemplos, né, de alguns casos que eu atendo para ficar melhor para entendimento. Quando o sistema, né, familiar carrega aí uma história de segredo dentro do sistema familiar, principalmente nesses casos, porque é assim muito oculto, a pessoa ela vai trazer várias dinâmicas dentro do campo familiar para representar aqueles que foram excluídos. Quando existe um segredo na família, sempre existe uma exclusão, né? Às vezes é o caso de um aborto, seja espontâneo ou um forçado, às vezes é um antepassado que não foi trazido para pertencimento para esse sistema. Não adianta, pode passar isso de geração por geração, sempre vai vir um descendente, ou seja, o mais jovem, com esse sintoma. Então, quando isso não é olhado, quando isso não é trazido para pertencimento, é como se as pessoas do sistema ficassem cegas e não quisessem mais falar sobre isso, relembrar essa situação. Isso sempre vai existir, isso sempre vai repetir, porque é comprovado que nós carregamos sintomas, né? Porque isso é transgeracional, são heranças que nós herdamos, né? Aí na genética mesmo, que carregamos dos nossos antepassados, de 8ª até 11ª geração, nós podemos repetir um padrão repetitivo que não é curado, ou seja, que não é trazido para o pertencimento. Mas isso pode ser curado sem uma constelação? Depende. Se é trazido para o pertencimento, algum descendente lá quer saber da história do sistema familiar dela. E aí a mãe conta de repente o que aconteceu. Então ela começa a buscar mesmo, né? Porque nós que fazemos a constelação, né? Os clientes que vêm para a constelação, vocês que estão aqui na live, são os buscadores do sistema. E geralmente esse buscador do sistema é ele que procura a solução, ele que está trazendo o equilíbrio para esse sistema. Enquanto não houver um sistema saudável, terá problemas, terá as dificuldades, e isso sempre é passado de uma geração para outra. Mas quando você vem para a constelação, você livra as próximas pessoas de repetirem, né, essa dificuldade, esse sintoma. Descobri que minha bisavó foi internada numa clínica psiquiatra e quando morreu foi enterrada como indigente. Principalmente nesses casos, porque é uma exclusão, né? Uma exclusão muito forte do sistema. Mais para frente eu vou falar para vocês que existe aí, para vocês prestarem mesmo atenção, principalmente aquelas pessoas que pretendem ser mães ou que é mãe, é importante olhar para esse filho, né? Porque muitas vezes nós não percebemos, só quando nós temos o conhecimento que podemos trazer isso para a consciência. Em casos quando acontece isso, sempre vai vir alguém no sistema, seja aí o próximo descendente ou depois dessa geração, vinculado a essa bisavó. Ou seja, vai ter problemas psiquiátricos, né? Porque quando isso acontece, geralmente existe muita história de dor e sofrimento, por isso que
acontece da pessoa ter esses distúrbios, principalmente quando existem casos de vícios, né? Às vezes, se você abre uma constelação, quando o campo permite, né? Porque o campo ele fica aberto. Existem vários níveis, né? Em cada constelação é como se você fosse descamando mesmo, né? Essas camadas, né? Essas camadas da cebola que nós falamos. Então, se o campo permite, você consegue ver lá atrás o que houve. Muitos casos acontece quando existem histórias de guerras, né? Pessoas que foram para o campo de concentração, morreram no campo de concentração ou mataram muitas pessoas, né? Existem sistemas e eu lembro de uma constelação que eu fiz que existia ali uma questão do coronel e ele matou várias pessoas e enterrou ali no terreno, né? Próximo à casa dele. Então, existia muita questão de demência mesmo nesse sistema, porque é uma exclusão muito forte. Enquanto não traz para o pertencimento, sempre vai existir casos na família que vai representar. Não ter exatamente o mesmo sintoma, o mesmo comportamento, mas vai ser algo muito próximo àquele sentimento. E eu fiz algumas anotações que eu quero trazer para vocês sobre essa questão dos traumas, né? Quando existe casos aí ali no parto mesmo, porque assim, esses traumas eles vêm muito antes do nosso nascimento, até mesmo das nossas existências. Para vocês ficarem bem claro para vocês, muitas vezes carregamos aí da 8ª à 10ª geração esses traumas, tá? Quando nós não conseguimos identificar qual foi aquele momento que causou isso. Por exemplo, eu tive um acidente lá na minha infância. Então, eu sei que eu vou carregar um trauma aí que vai me gerar muita insegurança, muito medo, de repente, se foi um acidente de carro. Eu vou ter medo de dirigir, eu vou entrar num carro e vou começar a tremer, meu corpo vai sentir. E por que eu fiz essa pesquisa aí com vocês, né? Eu ia postar mais coisa, mais enquete, mas aí meu celular travou. Porque a nossa fisionomia, ele também ele é como assim, se fosse um espelho, né, da nossa alma. Então, ele vai refletir o que nós carregamos na nossa alma. Por exemplo, eu acho que até os 15 anos de idade, todas as fotos que eu tirava, eu era a cena, vocês estão me ouvindo? Que travou aqui a conexão. E aí, quando cai a conexão, depois ele continua da onde parou, né? Ele não vai voltar ali desde o início, que a gente estava falando. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Ou tá travado? Hello? Quem tá me ouvindo, pessoal, para eu continuar? Sim, tá ouvindo? Então, beleza. Então, eu estava falando, né, sobre as minhas fotos. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: boa noite, Natália, seja bem-vinda. As pessoas falavam assim para mim: nossa, a Vera tem uma cara de triste nas fotos. E realmente, né, eu não gostava nem de tirar foto, eu realmente tinha uma impressão de ser uma pessoa muito mais velha. Tem uma foto que eu me recordo que eu não tinha nem 15 anos. E assim, até foi engraçado que foi uma pessoa mais de idade, chegou e falou assim: nossa, mas a Vera parece ser mais velha aqui nessa foto, porque a minha aparência, né, a minha fisionomia era de uma pessoa mais velha. Assim, quando eu olho hoje nessas fotos, é que eu não tenho ela aqui em Sorocaba, tá lá em Ibiúna, na casa da minha mãe. Mas quando eu olhava para essas fotos, existia, parece, um olhar de tristeza. Então, até por isso que eu perguntei para vocês, né? Porque até os meus 15 anos eu só tirava foto assim. Era uma pessoa muito triste, né? Parecia assim que era realmente uma pessoa muito preocupada, né? E até mais velha do que eu era naquele momento. E é engraçado porque, por exemplo, a minha mãe, é muito raro ela tirar foto sorrindo. Não tem nenhum problema com os dentes dela. Ela tem um dente super certinho, super bonito, branquinho. Mas ela conta que ela só conseguiu cuidar dos dentes dela quando ela tinha 18 anos. Que ela disse, aí eu tive meu dinheiro, eu consegui, né, pagar um dentista para eu cuidar dos meus dentes. Então, até hoje, quando ela vai sorrir, ela coloca a mão na boca. Ela coloca a mão na boca, ela não mostra os dentes dela em foto. Ela, assim, faz meio que sorriso, mas ela não abre aquele sorriso largo para sair na foto. Então, quando você começa a perceber isso,
Ali existe um trauma por trás desse comportamento, dessa postura. Por exemplo, filhos com mais de 30 anos que ainda dependem financeiramente dos pais, esses filhos precisam de atenção. Esses filhos carregam muito traumas na vida deles e é por isso que eles não enxergam a sua vida. Eles não têm força porque eles não estão no seu lugar. Então, quando eles estão no adulto, né, ali entre os 30 e 35 anos, né, geralmente é essa fase aí que o pessoal realmente está decidindo de sair da casa. Tem pessoas que conseguem sair antes, né, tem essa independência antes, mas quando é aqueles filhos que estão muito ali dependentes dos pais, isso gera-se uma codependência. E o que está por trás disso? É aquele amor dependente dos pais. Está muito na criança, existe um trauma aí enraizado, muito profundo, que precisa ser olhado com atenção. Então, eles não se desenvolvem, eles não conseguem desenvolver a carreira deles, não conseguem ter um relacionamento. Quando tem, é um relacionamento tóxico, conturbado, eles não conseguem ir inteiramente para essa relação, seja de trabalho ou de relacionamento afetivo. Então, esses filhos com mais de 30 anos que ainda vivem com os pais, ou aqueles filhos que o tempo todo falam assim, eu não saio daqui porque eu preciso cuidar do meu pai e da minha mãe. Eles não conseguem enxergar a vida deles. Então, a todo momento, eles colocam os pais ali num lugar de criança, gera-se todo o desequilíbrio do sistema, gera-se um ambiente não saudável, um ambiente muito pesado e eles não conseguem ir para a vida. Então, eles não conseguem desenvolver, porque existe aí um trauma que às vezes não é nem da infância que eles estão carregando, é um trauma aí transgeracional, é aquela herança genética que a gente carrega para honrar os nossos antepassados. E eu estava vendo uma palestra muito interessante do Fernando, deixa eu ver se eu não estou falando errado, Fernando Freitas. Ele é um constelador muito antigo já, né? Ele estava falando sobre os casos de suicídio, que foi, eu acho que em 2019, teve muitos casos de suicídios de advogados que se suicidaram. E aí, por trás disso, né, houve aí um olhar sistêmico, tá, gente? A gente sempre vai trazer aqui a visão sistêmica. Alguns advogados que são ilícitos, eles vão ganhar as causas de qualquer maneira, né? Tipo, eles vão se beneficiar em cima de uma pessoa ali, ganhar a causa, mas prejudicando uma família, uma pessoa. O que é isso sistematicamente acontece? Eles pegam esse problema para eles. Eles se emaranham nesse sistema. Então, eles começam a pertencer ao sistema dessa pessoa. E aí foi desencadeado, né, foi feito o estudo, e ele tem esse estudo depois, se alguém tiver interesse, eu até passo a matéria para vocês, que alguns advogados ficaram doentes ou tiveram filhos com doença, e alguns deles cometeram suicídio. Porque a gente sabe, vocês que me acompanham aqui já há mais tempo, sabem que o sistema ele vai compensar. Ele vai vir com aquele senso de justiça. Então, se o advogado agiu de uma maneira ilícita e se emaranhou com esse outro sistema, né, ele começa a pertencer ao sistema dessa pessoa que foi prejudicada, o sistema ele vai compensar. E aí desenvolve aí uma doença, né, muitas vezes mental. E voltando aqui no caso dos filhos, né, para que um assunto está relacionado ao outro, para o caso de filhos que tem muita dificuldade de cortar não é cortar o laço, mas assim, se despedir, né, dessa família de origem, que são os nossos pais, nossos irmãos, e ir para a vida dele, que é a família atual dele, seja ele sozinho ou seja construindo a vida dele com outra pessoa. Futuramente, se essa pessoa não olhar para esse trauma, vai desencadear uma doença, né, uma demência. Então, existem, assim, muitos movimentos de dor e sofrimento atrás de doenças, né, mentais. É uma exclusão, é um assassinato, então precisa se olhar para isso, porque lá na frente, assim, como você vai empurrando com a barriga, né? Essa bola de neve, ela vai aumentando e vai chegar uma hora que ela vai ter muita intensidade e ela vai sair destruindo tudo. Então, nesse caso, né, dos advogados que eu falei para vocês, que esse constelador ele traz, né, esse tema, ele diz que hoje está crescendo muito essa questão do direito sistêmico,
porque ali já resolve de uma maneira saudável, equilibrando o sistema familiar antes de ir para o juiz. Porque em casos como esse que eu relatei para vocês, além de gerar, né, várias brigas, vários atritos e às vezes se estende aí por anos, a pessoa também fica emaranhada, além dela ter um emaranhamento do sistema dela, ela se emaranha com outro sistema e aí não dá conta, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer antes de continuar aqui? Alguém gostaria de que eu trouxesse um olhar sistêmico aí para alguma situação? Só para vocês entenderem, né? Mas como que isso acontece? Algumas pessoas têm dúvida, mas como que isso acontece? Como que eu sinto que meu antepassado da 8ª geração passou, né? Existe o campo mórfico. O campo mórfico é um campo invisível. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou de participar de uma constelação presencial em grupo. Quando você participa, né, como representante, você vai sentir, você vai ter o sintoma daquela. Você não sabe o tema que está sendo constelado, você nem sabe quem você está representando, mas você começa a sentir emoções e sensações do campo dessa pessoa. Então, o campo mórfico é um campo invisível, onde você entra em ressonância. E as pessoas que traz, né, essas sensações que são muito comuns, né, pegar uma... É lindo mesmo, Nina, né, a gente não consegue nem explicar o que acontece, né, nesse campo, né, mas é muito bonito mesmo. O que acontece que se não é olhado, não é trazido para pertencimento, é sempre deixado em segredo alguns acontecimentos na nossa família, o descendente vai sempre trazer essa informação, ele precisa vivenciar essa informação para que traga para pertencimento essas exclusões ou que equilibre esse sistema, né? Porque é bem comum também o desequilíbrio estar ali já com os pais. Crianças que passam por traumas aí na infância, inconscientemente pega a dor da mãe ou do pai e começa a viver isso como se fosse dele, né? Como se fosse dessa criança. Então, são os sentimentos adotados que a gente adota pelos nossos pais e acabam ficando como se fosse nossa dor. E aí a gente coloca os nossos pais em lugares de criança, sempre tentando proteger os pais, sempre olhando com muita dó para os pais, e a nossa vida também ela fica muito pesada, ela não flui, porque nós estamos na nossa criança interior. Voltando um pouquinho a essa questão do nascimento, né, que eu falei para vocês que quando o trauma acontece ali no nosso nascimento, né, existem casos de mães que falecem no parto. Quando isso acontece, existe aí uma dinâmica de conexão com a morte, ou conexão com mães narcisistas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Travou. Nem sei como vai ficar essa live a hora que salvar. Estão aí? Estão me ouvindo? Caiu a conexão aqui para mim, ficou reconectando. Estão aí, pessoal? Nina, Renata, estão me ouvindo? Ah, beleza. Eide. Então, o que acontece quando... É claro que cada sistema carrega aí um sintoma, um emaranhado diferente. É só através da constelação, quando você abre, que você consegue identificar realmente de onde vem isso. Mas, casos que eu já peguei, quando existe aí uma questão, né, que a mãe faleceu aí no parto, né, deu à luz e não sobreviveu, existe aí por trás dessa situação uma dinâmica de conexão com a morte ou com as mães narcisistas. As mães narcisistas são aquelas que não conseguem olhar para o filho, ou seja, existe ali atrás dela a mãe que não deu conta, a mãe que não soube cuidar dela porque estava muito na dor da infância dela. E aí essa mãe ela só consegue dar a vida para o filho. E aí, conforme vai passando as gerações, você vai se curando, você vai assim, amenizando um pouco esses sintomas. Então, naquele momento, a mãe conseguiu dar à luz, porque esse caso, né, de mães narcisistas, elas não conseguem dar continuidade à geração.
E aí existem casos de aborto, que a pessoa aborta, né? E aí você tem que olhar, né? A visão sistêmica, ela olha com um olhar muito amplo para isso, né? Não existe julgamento, não existe certo ou errado, mas quando a gente vai colocar isso na constelação, a gente percebe que essa mãe, ela conseguiu dar à luz, mas ela não pôde ficar, porque ela não dava conta de cuidar desse filho, então ela preferiu, assim, né, a alma da pessoa prefere ir embora. E aí essa criança que teve toda essa dinâmica aí, né, que teve muito sofrimento, muita dor, ela fica presa nessa dor, nesse sofrimento. Então é uma pessoa que precisa de acompanhamento psicológico, precisa de constelação para ir tratando dessa dor, desse sofrimento, porque ela fica presa nesse momento de dor e sofrimento. Então ela não consegue, muitas vezes, ter filhos. Ela não, muitos, né, quando é muito profundo mesmo, ela não consegue dar continuidade na vida dela, porque ela acredita que para ela viver, a mãe precisou morrer. Então existe muito movimento de dor e sofrimento. Casos, eu recebi uma mensagem esses dias pelo WhatsApp pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre essa questão, né, de abusos, né? Por que a pessoa sofre abuso? Se você olhar para... Voltamos. Tem uma constelação que o Bert Hellinger fez, que existe ali uma dinâmica onde a filha, né, ela foi abusada pelo pai, e aí na constelação apresentou que a mãe dela tinha perdido a irmã gêmea na infância. O avô tinha passado por cima dessa criança. Foi um acidente, né? Ele não viu. Ele acabou passando por cima dessa criança, e aí essa mulher, ela cresceu, foi para a vida adulta, se casou, mas ela não estava disponível ali para o marido. Então é como se ela tivesse oferecendo a filha no lugar dela. E quando foi feito, né, as frases sistêmicas e a filha falou: mãe, eu fiz isso por amor a você, houve-se aí uma certa paz, né, internamente para ela, porque ela entendeu que ela fez isso por amor. Mas isso é um caso muito polêmico, que eu acho que foi por isso que o Instagram também fica travando aqui, porque ele entende que é algo que não deveria ser falado, né? Então é com muito amor e respeito que a gente fala sobre esse assunto. Casos de pessoas que não conseguem ter filhos, né, de infertilidade. De repente, o ancestral, ele passou por essa situação de abuso, e aí você vai vir identificado com esse ancestral, e é como se você não conseguisse, né? Tem pessoas que não conseguem ter relação, tem pessoas que não conseguem ter filhos, que têm problema de infertilidade. Então, existem várias dinâmicas, você não vai passar exatamente por aquela situação, aquele mesmo comportamento, né? Mas você vai vir identificado de uma certa forma com esse ancestral, né? Até que seja aí olhado e trazido aí para equilíbrio, e através das frases sistêmicas e dos movimentos sistêmicos a gente traz aí o equilíbrio, né, para esse sistema familiar. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou passando? Não está ficando meio confuso? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Sei que nós caímos, levantamos, estamos aqui. Dentro da família, cada filho ele pode trazer um emaranhamento diferente, né? Quando a gente olha, né, para uma família e fala assim: nossa, aquele irmão é tão diferente do outro, nem parece ser irmãos. Mas por trás desse comportamento existe aí uma história de vida, né? Existe um vínculo aí com alguém do sistema. Então, os traumas sistêmicos são aqueles que nós não conseguimos identificar. E como que isso ressoa no nosso corpo? Pessoas que sentem muito frios, né? Frio, tá ali no calor, mas de repente sente um frio que não consegue entender, né? Por que tá assim, ou um frio nos pés. Alguém já sentiu frio nos pés? Então, isso pode ser um trauma que você carrega aí pelos seus antepassados. Pessoas que têm as mãos que soam muito, né? Tem pessoas que é um suor assim excessivo, que ela se sente até incomodada com isso. Pode estar carregando aí um trauma dos antepassados. Dores físicas, sabe? Aquelas dores assim que
E eu acho que foi semana passada mesmo que eu atendi um caso assim, de uma pessoa que falou que foi no médico, fez exames, mas ninguém conseguia descobrir a causa das dores que essa pessoa tinha, né? Porque tinha muita dor muscular, muita dor no corpo mesmo, sabe? Então é um sintoma sistêmico. Existem até casos, e é bem comum atender também casos, falando sobre obesidade. Porque quando a pessoa ela chega em um certo momento da vida dela, né, ela começa a desenvolver a compulsão, né, e realmente aí tem a tendência para ir para a obesidade, ela vai criando camadas, então o corpo dela vai se protegendo de alguma situação, né, de algum trauma que ela viveu, ou na vida dela, ou até mesmo representando aí um antepassado que passou muita fome, que foi abusado, ou até mesmo de um aborto, né, que não foi incluído. Então, existem várias dinâmicas que acontecem aí dentro do sistema familiar. E alguém tem uma pergunta aí para falar para vocês? Eu queria passar para vocês que agora no finalzinho do ano, né? Por que a gente, eu sempre fico repetindo muito, né? Que não deixem para a última hora para olhar aí alguma dor, algum trauma que você carrega. Porque no final do ano existe um estudo também, tá, gente? Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito que eu gosto de entender os porquês. Então eu vou atrás, eu pesquiso. Eu acho que eu já compartilhei no outro Instagram, né, sobre essa pesquisa que fala que no final do ano as pessoas é onde tudo se reverbera, é onde os traumas ficam reverberando. Porque acontece que no final do ano a gente tem várias emoções, né? Várias reflexões sobre a vida, sobre o ano. Tem pessoas que não gostam do Natal porque traz aí um sentimento de angústia, de rejeição, porque o Natal ele envolve muita questão familiar, né? A união da família. E a dor nas costas na visão sistêmica é o quê? Depende, né? Dores no mais para a região dos ombros, você está carregando aí alguém né, com você. Ou seja, você carrega a cruz de outra pessoa, né? Tenta aí poupar alguém de alguma situação. Dores no meio das costas. Agora eu não me recordo exatamente o que é, mas na região da lombar são pessoas que têm medo do futuro. Pessoas que têm medo de tomar decisão, tá? Mas depois eu acho e compartilho aqui para todos vocês, tá? Nos meus stories. Então, no final do ano é onde tudo se reverbera. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Janeiro Branco. O que representa, né? É uma campanha que foi feita para incentivar as pessoas a cuidarem da sua saúde emocional, sua saúde mental. Justamente por conta disso, que chega no final do ano, as pessoas ficam mais melancólicas, ficam mais depressivas. Não significa que a pessoa entre em depressão, mas pessoas depressivas, existem fases aí, né? Que oscila, que a pessoa tá bem, que a pessoa fica mais melancólica. Então, são as expressões. É importante olhar mais a fundo para essa questão, né? Porque aí a pessoa ela vai levando para o próximo ano e chega aí na metade do outro ano, está carregando ainda esse sintoma. E ele vem com mais intensidade. E por que eu falo isso? Aconteceu uma situação muito recente comigo, onde né, quando você é consteladora, quando você conhece as técnicas, você consegue ter mais rapidamente a consciência do que está acontecendo com você. O meu corpo começou assim em algumas situações a tremer mesmo, né, a sentir calafrios. E aí eu comecei a recordar de coisas que aconteceram comigo na infância. E aí, é claro, nesse caso eu precisei da ajuda de um profissional para olhar para essa questão. Mas para vocês entenderem, eu comecei a perder força mesmo. É como se eu não tivesse força para cuidar do meu trabalho. Esse curso que eu estou lançando na próxima semana, ele já era para ter saído, né? Mas por conta dessas coisas que foram acontecendo, eu fui prorrogando isso. E aí chegou um momento que eu falei, não, é esse ano que eu quero lançar e eu preciso olhar para essa situação, o que está acontecendo. Mas como eu fui, assim, protelando isso, foi tendo mais intensidade. E aí, algo que eu precisei olhar e hoje eu tô bem mais leve, né? Tá mais tranquilo. Sabe quando parece que tirou realmente um peso de mim?
Então, toda essa questão que eu estou trazendo aqui para vocês, né, são sintomas sistêmicos aí de traumas, né? Pode ser dessa sua geração, da sua infância, sim. Se você tem essa informação, se você tem esse conhecimento, é um trauma biográfico. Se você não sabe identificar de onde veio, é um trauma sistêmico e precisa ser olhado para isso através da constelação familiar. Então, para vocês entenderem que esse finalzinho de ano, principalmente porque nós passamos por 2 anos aí muito difíceis, né? Isso tem aí mexido muito com o psicológico das pessoas, né? E é importante a gente olhar para isso porque chega uma hora que a gente não dá conta. Eu percebo que muitas pessoas me mandam mensagem perguntando às vezes a mesma coisa. Olha, eu sofri isso na infância, não sei o que, não sei o que. Tem que vir para a constelação, tem que vir para a sessão. E às vezes, esse não conseguir vir para a sessão é um sintoma. Então, nesses casos que a pessoa ela precisa constelar, ela sabe que ela tem que constelar, mas não consegue vir para a sessão, faz um exercício, conversa com os seus ancestrais, porque provavelmente existe aí uma história de dor e sofrimento que envolve segredos. E quando envolve segredos, eu já contei isso para vocês, né, de uma constelação, mas quando envolve segredos, o campo ele fica fechado, é assim como se seus antepassados estivessem com muita vergonha daquilo vir à tona. Então precisa pedir permissão. Como você faz esse exercício? Fecha os olhos, se concentra, coloca a mão no coração. Imagine aí seu pai, sua mãe atrás de você, seus ancestrais atrás dos seus pais e se vira para eles, pedindo uma grande, né, fazendo primeiro uma grande reverência e pedindo a permissão, que eles permitam você olhar para a sua dificuldade. Teve uma constelação, eu já comentei isso com vocês aqui, que eu abri o campo da pessoa e a constelação não andou. Quem não sabe, a minha constelação é feita na água, então os bonecos se movimentam com a energia do campo da pessoa. E aí travou tudo, e eu não conseguia acessar a informação do campo da pessoa e nem sequer falar as frases de cura. E aí eu falei para ela, olha, vamos fazer uma grande reverência e você vai pedir a permissão para os seus ancestrais para olhar para essa sua dificuldade. E a dificuldade dela é que ela era uma pessoa muito comunicativa, mas chegava na hora de falar em público, ou ela travava ou ela ficava gaga. Então a gagueira é um sintoma sistêmico, né? A pessoa que é gaga ou tem dificuldade de fala, ela carrega aí algo, um segredo assim que pode ser trágico até, né? Então precisa olhar para essa questão. E aí ela tinha relatado também que ela tinha um sobrinho que era gago. E aí encerramos a constelação porque levou quase 2 horas, a constelação não andava, né? Tanto eu quanto ela já estava muito cansada. E eu até conversei com a minha professora, né? Perguntei para ela, olha, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ela disse, não. Provavelmente esse sistema tem algum segredo. Ela disse, mais aguarde que vai reverberar. E depois de 2 meses, ela me ligou contando o que tinha acontecido. E realmente existia aí um segredo que ela mesma descobriu de antepassados, bem mais antigos, mas que mudou muita coisa ali na história dela. E aí eu até perguntei para ela, mas e o seu sintoma, né? Ela disse, olha, eu consigo mandar áudio. Ela disse, eu não conseguia falar em áudio. Eu não conseguia chegar, por exemplo, assim, num lugar que tem 3, 4 pessoas e falar. Ela contou, né, que ela ficava esperando sair para ficar ela com a pessoa para ela poder conversar. Então, quando eu falo para vocês, né, essa questão da percepção sobre as outras pessoas, eu sempre fui... as pessoas sempre falaram assim, nossa, a Vera é muito séria, parece que ela é brava, né? Ela é quieta. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E para estar hoje aqui, a Renata sabe, porque já contei várias vezes essa história e ela sabe. Assim, para mim foi uma grande evolução que eu tive esse ano. Eu fiz... só um minutinho, pessoal. Tem uma ligação aqui no meio da live. Oi. Então, quando... Esse ano eu consegui fazer live, eu consegui fazer aqueles videozinhos que a Nina fica me cobrando. Hoje mesmo eu pensei assim, não vou fazer aqueles videozinhos, a Nina nem vai perceber. Aí ela mandou uma mensagem, né, já cobrando, faz hoje, né? Então, e eu morria de vergonha. E as pessoas me achavam antes, né,
até antipática, mas assim, eu morria de vergonha, gente. Quando eu ia apresentar trabalho no colegial, eu sofri muito bullying por conta disso, porque eu sempre falei muito baixinho. E aí sempre tinha um goiaba que ficava bagunçando lá no fundo da sala e falava assim: ai, não entendo nada que ela fala, não estou escutando. E aí até que um dia